Na aula anterior, a gente viu principalmente o processo de dispersão, né? Falamos um pouquinho de extinção local, mas o processo de dispersão como um processo, um dos 3 processos muito importantes em biogeografia, tá? Principalmente a ideia da expansão da área, né? Expansão da área de distribuição geográfica. Para agora, pessoal, na aula de hoje, a gente vai falar aqui do segundo processo, que é o processo de especiação. Então, esses 3 processos em conjunto, eles praticamente explicam, né, os padrões que a gente encontra em biogeografia. Então, se você quer saber por que um organismo ocupa uma região, quer saber por que tem organismo na África e na América do Sul, então é possível explicar através desses 3 processos. Pode ser um deles, pode ser o conjunto ou a combinação deles. A gente consegue explicar a narrativa, a trajetória histórica das linhagens, né? Eu tenho interesse em entender como que foi a evolução no espaço geográfico das linhagens de cavalos, de equides, né? Ao longo da trajetória, né, a gente vê lá que tem vários processos de dispersão, ocorreu especiação, umas extinções locais, outras extinções globais, tá certo? Mas basicamente esses 3 processos, né, eles vão explicar os padrões, né? Então lembra lá da primeira aula, a gente tem os padrões de ocupação espacial, e para explicar esses padrões, como que os organismos chegaram nessas posições, a gente tem os processos. Então, a gente já falou de dispersão, e a aula de hoje a gente vai falar sobre a especiação. Pessoal, nessa aula, né, eu vou mostrar para vocês 2 tipos de especiação. A primeira delas, a especiação alopátrica, ok? Alo vem de adjacente, né? E pátrica vem da ideia de território, alguma coisa geográfica. Então, é uma especiação que gera espécies irmãs que ocupam áreas diferentes, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a população ancestral, e aí a especiação aqui, ela vai se dar em 2 espécies novas, irmãs, que ocupam áreas diferentes, tá? Em especiação alopátrica, pessoal, a gente tem 2 tipos, tá? Conforme a nomenclatura do Brown, eu vou usar essa nomenclatura, tá? Tipo 1, que é a especiação alopátrica por vicariância, e a tipo 2, que é a especiação alopátrica por dispersão. Só que eu gosto de complementar esse termo, não apenas dizendo que é especiação alopátrica por dispersão, mas é especiação alopátrica por dispersão mais evento fundador. Tá? E eu já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Vamos começar pelo tipo 2, porque é o tipo, envolve um processo, né, de dispersão que a gente já viu na aula passada. Veja, uma coisa muito importante aqui, o processo de dispersão em si, só ele, não causa especiação, tá? Ele tem que ter outros elementos para que ocorra especiação, tá? Principalmente a questão da barreira e a interrupção do fluxo genético, ok? Então, só a dispersão em si ela não causa especiação, tá? Por isso que eu gosto de falar assim, especiação alopátrica por dispersão seguida de evento fundador. Bom, vamos lá. A gente tem uma população ancestral, né? Por algum motivo, alguns indivíduos se dispersam e colonizam uma área nova. E lembra na aula de dispersão, é necessário que eles consigam sobreviver, né? Tenham dispersão ativa ou passiva, consigam
transpor a barreira e consigam colonizar. Por isso, o evento fundador, a necessidade de conseguir colonizar a área nova. Bom, nesse momento aqui, né, é basicamente uma dispersão simples. A espécie ela expandiu a área de ocorrência geográfica. Qual que é a diferença agora? A diferença é a seguinte, que apesar de eles terem passado essa barreira, provavelmente tem uma barreira aqui, uma montanha ou um oceano, por exemplo, essa população nova que foi fundada aqui, né, então ela deixa de ter fluxo genético com a população ancestral, a população irmã, né? O que acontece? Pode acontecer deriva genética, pode acontecer seleção, principalmente interrupção no fluxo genético. E aí, com o tempo, o que acontece? Como essa população está isolada dessa, né? Com o tempo, a gente tem a formação de uma espécie aqui e a formação de uma espécie aqui. E isso caracteriza o quê? Uma especiação alopátrica. Por que é alopátrica? Porque as espécies irmãs ocupam áreas separadas, né? Normalmente adjacentes. Então, alopátrica por causa disso, causada aí pelo processo de dispersão seguida de evento fundador, que foi a questão de fundar uma colônia lá. E o importante, ausência de fluxo genético aqui. Então, por isso que o conceito biológico é importante, né? Quer dizer, é um conceito aí, é um requisito, né? Para a gente poder entender esse tipo de especiação. O que acontece? Essa aqui é uma espécie irmã dessa, e aqui a gente tem, digamos assim, duas espécies novas, tá? Apesar dessa aqui parecer que é a mesma ancestral, a gente considera que ela é uma espécie nova também, ok? Então, basicamente, o que tinha? A gente tinha uma linhagem ancestral, em algum momento eles se separaram e cada uma seguiu a sua trajetória evolutiva sozinha, tá? Então, a gente tem lá a espécies irmãs que vem aí de uma espécie ancestral, ok? E o evento que causou isso foi o evento de dispersão seguida de evento fundador, que é a especiação alopátrica do tipo 2, ok? Então, quero mostrar para vocês agora a do tipo 1, né? A do tipo 1 envolve um evento externo que afeta a população, né? Na especiação alopátrica do tipo 1, ou por vicariância, a gente tem uma população ancestral e por algum motivo, principalmente um surgimento de barreira, essa população é separada em duas, tá? E aqui que entra os eventos geológicos, principalmente, né? Claro, depende da barreira, né? Ela pode ser invisível, lembrando da aula de barreira, mas principalmente aqui entra surgimento de montanha, surge uma montanha, surge um rio, né? Os continentes se separam e, portanto, os oceanos fazem parte, né? Uma barreira. Ou o contrário, né? Fecha o istmo do Panamá e organismos marinhos que ocupavam aquela região do Atlântico-Pacífico já ficam separadas, ok? Então, por algum motivo, a gente tem uma barreira e essa barreira ela interrompe o fluxo, genético dos indivíduos da população, ok? Essas subpopulações elas perdem um contato, então não tem um contato entre elas. E ao longo do tempo, cada uma sofrendo pressões seletivas diferentes, deriva genética e todos aqueles mecanismos que a gente viu na parte anterior, a tendência é que elas gerem subpopulações ou espécies novas, né? Então, se a gente for pensar aqui, a gente tem uma linhagem ancestral. Em um determinado momento, elas se separam e geram espécies novas, ok? Tá? Qual que é a diferença entre especiação alopátrica por vicariância e especiação alopátrica por dispersão mais evento fundador? Ora,
Você me pergunta, professor, mas olha só, as duas espécies irmãs, elas ocorrem, né, de forma separada nos dois casos. Como que a gente consegue saber se foi por tipo 1 ou se foi por tipo 2, né? Então, uma forma de fazer essa distinção, né, essa inferência, é quando a gente pega e combina ou compara a idade da cladogênese. Então, o que é cladogênese? Cladogênese é a especiação, em termos técnicos, essa bifurcação aqui, que a partir de um ancestral tem duas espécies novas. Então, a idade da cladogênese, se ela for muito parecida ou muito próxima da idade da barreira que gerou a separação da subpopulação, então a gente faz uma inferência, a gente infere que foi por vicariância. No caso da dispersão seguida de evento fundador, normalmente a idade de cladogênese ela é mais recente. Por quê? Porque normalmente a barreira já existia antes. Então a barreira já existe lá atrás no tempo, né? E em algum momento a população passou essa barreira que já existia. Então a barreira ela tende a ter uma idade muito mais antiga do que a cladogênese que gerou origem às espécies irmãs, tá certo? Então neste caso, quando a barreira é muito mais antiga que o evento, a gente faz uma inferência e assume, né, e indica que a especiação alopátrica foi por dispersão seguida de evento fundador, tá certo? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas hoje a gente consegue, né, ter uma estimativa através de relógio molecular para a idade da cladogênese e uma estimativa principalmente geológica, né, através de radioisótopos e outros mecanismos, para ter uma ideia da idade do evento geológico, ok? Mas é assim que a gente faz a inferência, né? Muitos trabalhos de biogeografia histórica eles trabalham com isso, né? Fazem inferência de qual evento, se foi a especiação alopátrica por vicariância, se foi a especiação alopátrica por dispersão mais evento fundador, que explica a trajetória espaço-temporal daquele grupo, né, ou daquela espécie. Tá? Pessoal, esse mecanismo de especiação alopátrica ele é fundamental, ele é muito importante para a nossa disciplina. Pessoal, isso aqui é o mesmo mecanismo, só que de outra forma, tá? Outro desenho, outra figura. Então aqui é do tipo 1, especiação alopátrica por vicariância. Então a gente tem a população ancestral num tempo 1, surge a barreira num tempo 2, e com o isolamento genético entre as populações, a gente tem a formação de espécies novas ao longo do tempo 3. Tá? Lembrando que a idade da barreira ela tende a coincidir com a idade estimada da cladogênese. Ok? E aqui, ó, a especiação alopátrica por dispersão seguida de evento fundador. Então a gente tem uma população ancestral, a barreira já existe, tá? A barreira já existe. E o que acontece? Alguns indivíduos da população transpõem a barreira por dispersão, fundam uma nova população, e essa população ela difere por ausência de fluxo genético, deriva genética e outros mecanismos, difere da população ancestral, formando duas delas. A idade da cladogênese ela não bate com a idade da barreira, que pode ser muito mais antiga, ok? Muito mais antiga aqui. Tá? Então esse é um desenho que ilustra basicamente o que eu mostrei no slide anterior. Então olha os passos da especiação alopátrica. Tá? E aqui eu estou falando do tipo 1 e do tipo 2. A gente tem uma população ancestral.
algum mecanismo gera duas subpopulações isoladas geograficamente, então pode ser a barreira, surgimento da barreira, ou pode ser a dispersão. As subpopulações, uma vez isoladas, elas divergem geneticamente, no sentido de cada uma acaba tomando um rumo evolutivo. E ao longo do tempo, as gerações elas tendem a ser distintas entre si, ou seja, elas não se reconhecem mais como indivíduos da mesma espécie e passam a fazer parte de espécies diferentes. Tá? Então, aqui as etapas gerais da especiação alopátrica. Essa última etapa, ela passa aqui, ó, ao longo do tempo, tá certo? Então veja, se a gente tem aqui, ó, duas subpopulações, a gente tinha uma população ancestral lá, aí dividiu, tchum, tchum, tá? Se o isolamento reprodutivo é zero, nenhum, provavelmente não vai ter divergência do nicho, né, porque elas não vão precisar se adaptar para a condição local, e não vai ter, né, como eu já adiantei, adaptação local. À medida que o isolamento, o grau de isolamento reprodutivo aumenta, e a gente tem um grau completo de isolamento, ou seja, nenhum indivíduo dessa subpopulação consegue entrar em contato com esse, a gente vai ter uma forte tendência de divergir o nicho, ou seja, cada uma das espécies irá se adequar ou sofrer seleções, responder a seleções de acordo com as pressões seletivas daquele local e, portanto, haverá uma adaptação local muito forte. Tá? Então, esses são os graus, né, de adaptação e divergência entre as espécies que ocorrem. Lembrando, isso ocorre ao longo de muito tempo, né? Ao longo de alguns milhões de anos, tá certo? Não é uma coisa imediata, claro, pode ter para outros organismos que tem uma taxa de reprodução muito rápida, né? Mas quando a gente fala assim de organismos terrestres, num contexto amplo, geográfico e temporal, demora, ok? E depois, o que acontece? Essas espécies, digamos que né, a gente tem uma espécie ancestral, ela se separou em duas espécies. E tá separada em duas espécies. O que pode acontecer após o evento de especiação alopátrico? Pode acontecer duas coisas. Elas ficam sem contato mesmo, né? Ou elas podem voltar a ter contato. Imagina que, né, os indivíduos dessa população ou dessa conseguem estabelecer contato. E nessa hipótese de contato, o que pode acontecer? Pode acontecer três coisas, né? Primeiro, os indivíduos eles não intercruzarem, ou seja, eles estão tão diferentes entre si, passou tanto tempo de isolamento que eles não se reconhecem mais do ponto de vista sexual, talvez morfologicamente, talvez comportamentalmente, tá? E eles não se intercruzem. Eles podem intercruzar, ou seja, eles estavam isolados, mas não passou tanto tempo, as pressões não geraram tantas modificações, que eles, ao se encontrar, eles se identificam como espécie, se intercruzam e seguem, né, intercruzando. Ou pode hibridizar, ou seja, formar uma terceira né, tipo. Eles são diferentes e conseguem cruzar, mas o que eles geram, né, é um descendente diferente, híbrido, tá bom? E claro, aqui, né, nesse desenho, mostra o seguinte: existia uma população ancestral, ela foi dividida por uma barreira, então teve essa introgressão marinha, né, duas espécies diferentes, e depois, por algum motivo, a barreira sumiu, né, teve uma regressão marinha, e aí essas espécies que eram de uma população só, agora são espécies de duas populações e puderam ter contato, né, aqui, por exemplo, nessa zona de sobreposição. É possível que isso tenha acontecido? É possível, né? E é por isso que elas podem, depois de um tempo, entrar em contato. E o que pode acontecer é uma dessas três
hipóteses aqui, tá? Isso aqui é super difícil de estudar, tá? Porque normalmente a gente tem um retrato atual, a gente sabe onde que uma espécie ocorre, onde que a espécie irmã ocorre, né? Se elas se sobrepõem hoje, né? Então é difícil de estudar isso aqui, mas é possível, né? É possível e teoricamente também é possível. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho o que pode acontecer num evento de especiação alopátrica do tipo 1, tá? Então basicamente, e aqui eu peguei esse exemplo que é uma ilha, tipo 1 e tipo 2. Tem aqui, é uma ilha e ela vai quebrando, ou seja, vai surgindo barreiras geológicas, barreiras externas, né, eventos externos à população. Então a população não tem controle disso, ela simplesmente sofre separação dos indivíduos, ok? É claro que a notação aqui ela não está muito boa, tá? Porque aqui denota o terminal e o terminal de um ele é um ancestral do outro, tá? Então aqui deveria estar um Azinho e aqui outra letra, mas vocês vão entender. Bom, a gente tem uma população ancestral A e aí por algum motivo surge uma barreira, essa barreira aqui separa uma população aqui, outra aqui. E é isso que está explicado aqui. Separou duas, né, a população aqui. Tá? As populações estão aqui e surge outra barreira aqui, ó, tchum, e aí separa essa população. Então a gente vai ter uma população ancestral, estava numa área, opa, depois separou em duas, e essa que estava na área maior separou em duas. Veja que é possível a gente fazer uma reconstrução da trajetória da população ou das quebras geológicas, tá? Através deste cladograma aqui. No momento 4, olha só. Então aqui surge uma montanha. Olha aqui a montanha. Separou aqui, aqui e aqui. Então veja lá. Aqui tinha um ancestral na área sozinho, na ilha, ela quebrou em duas. Pum. Pá. Esse ancestral aqui, né, sofreu aqui uma separação em B e CD. E agora essa montanha está separando C de D. Ok? E aqui a gente pode ter um último evento. Ó. Daqui, indivíduos da população ocupam essa área que foi, né, quebrada aqui. Ela não pegou a população A. Ó. A população A está intacta aqui. Então, o que a gente tem? Ó? Aqui é a número 1, lá número 1, quebrou em duas. Aqui quebrou em duas, né, aquela quebra. Aqui surgiu a montanha, que é no 4, e agora essa população passa a ocupar lá uma área nova por dispersão. O que é importante dessa sequência aqui? O mais importante é entender que a gente consegue, ou a gente tem aí de certa forma, um método de reconstrução ou inferência de eventos baseado na geologia, na história geológica e na história do grupo. Né? Se essa sequência geológica e a do grupo batem, então é muito possível que a gente possa inferir que essas quebras são as responsáveis pelas especiações alopátricas, ok? Especiações alopátricas. Veja, aqui a barreira já existe, ó, né? Então, por isso que foi provavelmente inferido uma dispersão ali para aquela área. Bom, eu falei, né, para vocês que a gente ia falar da especiação alopátrica e agora eu vou falar da especiação simpátrica. Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte, que a gente tem uma população ancestral e na especiação simpátrica as espécies irmãs elas ocupam a mesma área. Então, sim é de junto, né? Sinergia, sinantropia, é junto, significa junto, e pátrica tem a ver com território, tem a ver com área geográfica, ok? Então, na especiação simpátrica, a gente não tem
não tem aqui, ó, populações separadas. As espécies, elas ocupam a mesma área, né? Então elas ocupam a mesma área. Ora, se elas ocupam a mesma área, provavelmente o mecanismo que gerou a especiação seja diferente, não seja o isolamento geográfico, né? Para a especiação alopátrica, é necessário aqui, ó, isolamento geográfico. Na especiação simpátrica, né, o isolamento geográfico não é o fator ou mecanismo de especiação. Principalmente, o que acontece? Quais são os mecanismos? Seleção disruptiva, né, que a gente viu na parte anterior, e alterações cromossômicas. Isso aqui está faltando um S aqui, né? Isso é muito comum em plantas, tá? Poliploidia e algumas alterações cromossômicas grandes podem gerar espécies diferentes numa mesma área. Mas vou falar um pouquinho sobre a seleção disruptiva, né? Eu já falei desse exemplo. Então a seleção disruptiva é essa aqui. E basicamente, se a gente tem uma pressão de seleção, uma característica intermediária, a gente vai resultar na seleção de uma população com feições diferentes. Então veja, a pressão é mais na característica, né? E não é no isolamento geográfico. E essas subespécies ou espécies novas, irmãs, elas vão existir na mesma região, tá? Então, por algum motivo, alguma pressão, selecionou aqui organismos intermediários de alguma feição. Claro que isso é uma simplificação, mas podem gerar aí organismos que coexistem e co-ocorrem, né? Organismos ou espécies irmãs, tá? E isso a gente caracteriza como especiação simpátrica. Bom, em geral, pessoal, quando a gente olha processos macroevolutivos, né, a gente tem dois momentos ou duas características que ocorrem com as populações, tá? Quando a população está se transformando ao longo da linhagem, que são essas transformações aqui, são transformações ou mudanças anagenéticas. Por quê? Porque elas não geram espécies novas. Aqui pode haver adaptação da espécie, mas ela não precisa necessariamente gerar espécies novas. Existem alguns eventos, e a gente viu na aula de hoje, né, especiação alopátrica e especiação simpátrica, que elas geram espécies novas e, portanto, elas são cladogenéticas, ou seja, originam clados novos, tá? Então, existem em biogeografia os eventos que são cladogenéticos, e aqui a gente está falando de especiação, seja especiação alopátrica ou simpátrica, e existem os eventos que são anagenéticos, e aqui eu estou falando da dispersão. Dispersão simples, tá? Da aula passada, expansão da área, tá? Pessoal, isso é muito importante. É muito importante isso aqui, tá? Porque só os eventos de especiação é que geram espécies novas. Depois que a espécie girou, ela entra e pode se adaptar numa linha anagenética, né? Ao longo do cladograma ela vai se adaptando também, sem formar espécies novas, tá? E aqui entraria também a extinção nos eventos anagenéticos, né? Porque a extinção não gera espécie nova, tá? Isso é muito importante, pessoal, quando a gente vai trabalhar a biogeografia mais analítica, uma biogeografia, né, que a gente foca nos eventos. Então a gente pega uma filogenia e vai ver ao longo da filogenia quais são os possíveis eventos. É claro, especiação só vai estar onde? Especiação só vai ocorrer nas bifurcações aqui, nas ramificações, ok? E dispersão vai ocorrer onde? Principalmente ao longo dos ramos, tá certo? Ao longo dos ramos. Extinção também. Extinção, então, acaba aqui, ó, a linhagem acaba aqui, digamos assim. Aqui é o presente. Então, a linhagem acaba por aqui. Ocorre ao longo do ramo, tá? Então, aqui, ó, eventos cladogenéticos em biogeografia. Então, são eventos que geram bifurcações, ou seja, espécies novas. Então, eu estou falando desses eventos que ocorrem aqui, ó.
tem um ancestral aqui, ocorreu o evento e aí a gente tem espécies irmãs, tá? Então pode ser a simpatria, ok? A única diferença dessa para essa é que aqui ocupa uma área maior, tá? Mas no fundo as espécies irmãs elas ocupam a mesma área, isso que é importante, tá? Simpatria do tipo amostra, né? Então a espécie irmã ocupa toda essa área, mas a espécie irmã só uma partezinha, né, se sobrepõe. Vicariância estreita, né? Então aqui, ó, a barreira apareceu aqui, ou nesse caso a barreira apareceu aqui. E o evento fundador, que é a dispersão. Então alguns indivíduos da população se dispersaram para esta e fundaram, né, interromperam o fluxo genético e fundaram uma população nova, tá? Então o que acontece? Uma distribuição disjunta, tá? Espécie irmã numa área, espécie irmã na outra área. Então esse é o conjunto de eventos cladogenéticos que a gente tem em biogeografia, tá? Então aqui, ó, basicamente especiação alopátrica do tipo 1, alopátrica do tipo 2 e simpátrica, porque as espécies irmãs ocorrem no mesmo local. E só para completar, né, os eventos anagenéticos, ou seja, que não geram essa bifurcação aqui. Eles ocorrem ao longo do ramo. O que pode ocorrer ao longo do ramo? Dispersão, né, expansão da área, extinção, diminuição da área, ou mudança de posição. Nenhum desses eventos gera espécie nova. Ah, professor, mas e a especiação alopátrica por dispersão mais evento fundador? Então é dispersão mais evento fundador. É uma combinação, não é dispersão simples. Tá claro? E para resumir a aula de hoje, né? A gente tem 3 processos importantes em biogeografia: dispersão, especiação e extinção, tá? A especiação ela pode ser do tipo alopátrica ou simpátrica, tá certo? E a alopátrica ela pode ser do tipo 1 por vicariância e a do tipo 2 por dispersão mais evento fundador. Lembrando que para diferenciar uma da outra, a gente observa se há congruência temporal entre a barreira e a idade de cladogênese. Tá? E aqui, ó, especiação simpátrica. Especiação simpátrica é quando a especiação ocorre no mesmo local e as espécies irmãs ocorrem no mesmo local. Tá certo? Pessoal, a aula de hoje é importante, tá? Principalmente para entender a importância da especiação na ocupação espacial dos organismos.